Meu sincero e cordial boa noite a todos vocês que estão aqui para me assistirem e acompanharem em mais um estudo da Palavra de Deus. Nós, nas últimas semanas, estamos estudando Atos dos Apóstolos, da Bíblia Sagrada, os capítulos 1 a 12, só relembrando, né? Porque do 13 em diante nós estudamos já no ano passado. Na semana passada nós estudamos o capítulo 3 e hoje é o capítulo 4. Esses dois capítulos eles formam uma pequena série. Nós temos logo no início da igreja cristã em Jerusalém a história da cura de um coxo, um sujeito que desde o nascimento não podia andar, e o texto vai dizer que ele tem mais de 40 anos, que sempre pedia esmolas na entrada de um dos portões dos muros do templo em Jerusalém, a cura dele por parte de Pedro e João em nome de Jesus Cristo. E no capítulo 3, então, nós temos essa cura relatada e um discurso, uma palestra ou um sermão, uma mensagem cristocêntrica do apóstolo Pedro sobre em nome de quem, pelo poder de quem este homem foi curado. E Pedro vai dizer que foi no nome, no poder, com a autoridade de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, verdadeiro homem. Isso aí nós estudamos na semana passada, capítulo 3. O capítulo 4 é a sequência disso. E o que nós temos nessa sequência é que essa cura ela ficou famosa logo em Jerusalém e provocou a inveja das lideranças, sobretudo espirituais, dos sacerdotes, dos mestres da lei, do sumo sacerdote, do principal sacerdote, de toda a sua família de sumos sacerdotes. Essas lideranças que compunham o tribunal religioso, o conselho religioso, o conselho da cidade de Jerusalém, né? Eles ficam com muita inveja de Pedro e de João por causa disso. E o que nós temos então no capítulo 4? Nós temos relatada uma primeira prisão, né? A primeira prisão de Pedro e João, logo depois o julgamento, e depois, no dia seguinte, depois do julgamento, eles acabam soltos, a igreja em oração. Então, é sobre essas três partes que nós queremos conversar um pouco hoje, e nós vamos ver isso a partir do próprio texto bíblico. Ao contrário do que eu geralmente faço nesses estudos, hoje eu quero ler o capítulo inteiro com algumas observações. Primeiro, então, capítulo 4, versículos 1 a 4, uma espécie de introdução que culmina com a prisão dos apóstolos e uma citação muito interessante sobre o crescimento rápido da igreja em Jerusalém. Capítulo 4, 1 a 4. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Aqui uma observação, os sacerdotes e o chefe da guarda do templo, o chefe da guarda do templo ele era o principal dos levitas, os que faziam os trabalhos no templo, mas o cargo dele era muito importante, abaixo do sumo sacerdote era ele, o chefe da guarda do templo, e alguns saduceus. Sabe que os saduceus são aquele grupo religioso que, ao contrário dos fariseus, legalistas, né, mas que acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditam na ressurreição. Pois bem, continua o texto dizendo, eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos, isto é, Pedro e João, os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Pedro tinha dito lá no capítulo 3 que em nome desse Jesus que os judeus tinham mandado matar, foi morto pelos romanos, em nome desse Jesus que ressuscitou, comemoramos isso na Páscoa, em nome desse Jesus, o sujeito, esse coxo, tinha sido curado. Ele andava, louvava a Deus, né? E agora essa turma aí, principalmente os saduceus, eles não acreditam na ressurreição.
Os sacerdotes muitas vezes também não acreditavam. Interessante isso, né? Versículo 3. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Isso já era muito tarde, o entardecer era depois das 3 horas da tarde, das 3 às 6, não daria tempo para fazer um grande julgamento. Então, vamos deixar eles passar uma noite na cadeia, amanhã a gente resolve esse problema. Foi isso que aconteceu. Tá? Eles estão presos, então, naquela noite. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem sobre o Jesus que morreu e ressuscitou, que vive e reina para sempre, né? Muitos que ouviram esta mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Aqui, desde agora, nós já temos 3 números de discípulos relatados. Antes do Pentecostes, nós encontramos um grupo está no capítulo 1, um grupo de 120 pessoas que se reuniam todos os dias, aqueles que aguardavam o Pentecostes. No dia do Pentecostes, houve um acréscimo de quase 3.000 batizados. Não se sabe quantos dias depois, agora, mas não muito, a igreja já conta com mais ou menos 5.000 homens. Então, esse crescimento rápido, exponencial no início. Claro que isso é obra do Espírito Santo nos corações das pessoas. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O Espírito Santo usava essa palavra anunciada, né? Agora nós temos então o julgamento no dia seguinte, os versículos 5 em diante até o 22. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. Tá? Esse é o conselho completo, propriamente dito. Boa parte da família, então a família dos grandes sacerdotes ou sumos sacerdotes, esse grupo todo, também com os professores da lei, líderes do povo, ele era composto por em torno de 70 pessoas. Né? Versículo 7. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro já tinha explicado isso, já tinha falado no dia anterior, né? Mas eles não acreditavam. Então perguntam de novo: com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não está sozinho. O Espírito Santo fala por intermédio dele. Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo fiquem sabendo que este homem está sendo completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, Filho de Deus, de Nazaré, verdadeiro homem, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Esse apontar o dedo na ferida, Pedro já tinha feito no dia anterior também, e isso os irritava profundamente. No capítulo 3, versículos 6 e 16, isso também está citado. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem. Agora vem uma citação do Salmo 118, versículo 22. A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A casa espiritual, que é a igreja de Cristo, ela é edificada sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é a pedra fundamental, a pedra angular. Vocês, os construtores, quer dizer, vocês, os líderes religiosos do povo de Deus, de Israel, vocês rejeitaram essa pedra, vocês que são os construtores. E agora um dos versículos mais importantes da Bíblia, versículo 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos
por meio do qual possamos ser salvos. Não há nenhuma outra pessoa que possa dar salvação, perdão dos pecados e vida eterna. A salvação, perdão dos pecados e vida eterna não é por obras, não é por merecimento, como Paulo escreve em Efésios 2, 8 e 9. Não por obras para que ninguém se glorie. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E essa fé só em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A única forma de nós conseguirmos ter vida fugindo da eterna condenação, vida eterna com Deus. E o Pedro continua o nosso texto, aliás. Os membros do Conselho Superior, então desse chamado Sinédrio, e essas 70 lideranças, ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João. Olha, eles falavam direto assim com eles, né, acusando eles, pois sabiam que eram homens simples, sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles. O cara que passou os 40 anos, desde a infância, ele tinha mais de 40, desde a infância pedindo esmolas, né? Estava ali em pé, junto a eles, na frente deles. Não podiam negar isso. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, um grande sinal, e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Olha a resposta deles, corajosa, clara, direta. Versículo 19. Os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer a Deus, obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Em Atos 5, 29, nós vamos estudar isso na semana que vem, mas ali também tem uma citação de Pedro e os outros apóstolos que diz assim: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Há uma outra versão da Bíblia que diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos que ser obedientes aos pais, aos superiores, a líderes, às autoridades civis, enquanto não nos impedirem de colocar Deus em primeiro lugar. Mas acima de tudo está Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui, quando proibiram Pedro e João de falarem no nome de Jesus, foi isso que eles responderam. Versículo 21. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. E o homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Então, até aqui, o desenrolar dessa história, propriamente dita, diante do conselho. Eles tinham passado a noite na prisão, no outro dia foram julgados, mas acabaram sendo soltos. Aí eles vão ao encontro do seu grupo, que é a igreja. E olha que coisa bonita acontece com o grupo da igreja reunido. Versículos 23 a 31. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: Por que as nações pagãs ficaram furiosas? Por que os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam
esses seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. Essa é uma citação profética lá do Salmo 2, 1 e 2, Salmo de Davi. Por que as nações ficam tão furiosas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis, suas autoridades se prepararam, seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. Isso se cumpriu aqui também. Cada vez que os cristãos são perseguidos, isso se cumpre. Por quê? Por que são perseguidos? Porque pertencem a Jesus. Porque Jesus foi perseguido. Os cristãos podem ser perseguidos também. Versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo, que escolheste para ser Messias. Aqui, quando Jesus é chamado de servo, servo do Senhor, a palavra significa uma criança, um filho, alguém que é fiel em tudo e obedece em tudo a seu Pai. Jesus é aquele que foi totalmente obediente ao Pai, concordando com ele que a única forma de conquistar para nós a vida eterna era se fazendo homem, se fazendo gente, nos ensinando, padecendo, sofrendo, morrendo e ressuscitando, para abrir a porta do céu para nós. É isso que o servo do Senhor faz. É isso que o Messias, ungido por Deus para ser nosso libertador, é isso que ele faz. E Herodes e Pôncio Pilatos eram autoridades civis que participaram desse plano da morte desse Messias. Versículo 28. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Essa é a oração da igreja, que os que pregam a palavra tenham coragem de pregá-la, né? Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Isso, sobretudo nos primeiros tempos do cristianismo, acontecia muito claramente. Milagres, maravilhas eram sinais. A cura física acontecia, demônios eram expulsos, Atos relata casos assim, mas tudo isso aponta para aquele que é a autoridade sobre os demônios, aquele que é o autor da vida. Só ele tem o direito de tirá-la e ele dá a vida e ele também faz com que as pessoas recuperem a saúde. Ele dá a cura física, mas a cura física também sempre nos lembra que há uma cura maior ainda, a cura da nossa alma, a cura espiritual. Jesus cuida do nosso corpo físico e da nossa alma imortal, do nosso ser espiritual. A cura física ele dá onde, quando e como lhe apraz. Sabe que ninguém fica por a semente aqui, mas a cura espiritual, a cura eterna, ele providenciou na cruz do Calvário para nós. E o versículo 31, o nosso último versículo. Quando terminaram de fazer essa oração, orando a igreja para que os apóstolos tenham coragem de pregar o Cristo morto e ressuscitado. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, sinal da presença do Espírito Santo, Todo-Poderoso Deus. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Olha que coisa linda, como termina essa história, coisa linda. Queridos irmãos e irmãs, esse Espírito de Cristo, Espírito do Pai, Espírito Santo, ele está à nossa disposição também. Nós o recebemos já no nosso santo batismo. Nós renovamos a nossa fé pelo Espírito Santo cada vez que nós meditamos na palavra de Deus. O Espírito Santo está agindo em nós neste momento. É ele que nos está falando. Atos dos Apóstolos foi redigido por Lucas, mas quem inspirou Lucas foi o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está conosco, ele está com sua igreja também,
também nesses tempos de pandemia. E nesses tempos de pandemia, Jesus Cristo também está cuidando do nosso corpo e da nossa alma. Sejamos profundamente gratos a Deus. Na semana seguinte, semana que vem, vamos estudar a continuação, como a igreja vivia, inclusive sobre como eles demonstravam na prática o amor ao próximo, isso a partir do versículo 32, e no capítulo 5 temos uma história triste de Ananias e Safira, que, entre aspas, mas na verdade, mentiram ao Espírito Santo. Eles tentaram enganar a igreja, mas na verdade enganaram o Espírito Santo. E a continuação disso, então, no capítulo 5. Por hoje é só, vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado pela tua santa palavra, muito obrigado porque tu cuidas do nosso corpo e da nossa alma. Dá-nos a mesma coragem e fidelidade que deste aos apóstolos para pregarem sobre Jesus Cristo, o único totalmente fiel, o qual não relutou em se entregar à morte de cruz por nós, para que através da sua morte nós tivéssemos vida. Abençoa todos que nos acompanham, as famílias de todos e toda a tua igreja em todos os lugares. Em nome e por amor de ti mesmo, ó Cristo Jesus. Amém. Obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade.